Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar para vocês a nossa atividade de extensão sobre o Excel na prática acadêmica, da Universidade Federal Fluminense, do curso de Engenharia Elétrica, da disciplina de Metodologia Científica e Tecnológica para Engenharia Elétrica. Ele vai ser apresentado por mim, Lívia Paz, pela Alexia Ellen, pela Luana Olívio, pela Sanita Filho e pela Sonali Isis. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo que vai ser abordado. Nós vamos ver a visão geral do Microsoft Excel, como acessar o software, a interface do Excel, os modelos disponíveis, os exemplos práticos e a criação de gráficos. A visão geral do Microsoft é uma visão facilitadora. E o que é o Excel? Ele é um software de planilhas da Microsoft usado para organizar, calcular e visualizar dados. Ele tem umas funcionalidades principais, como criação de tabelas e gráficos, aplicação de fórmulas e funções, análise e filtragem de dados, validação de dados, automação com macros, colaboração online, apresentação visual de resultados e a formatação condicional. Agora vou passar a palavra para a Sonali. Olá, pessoal, boa noite. O Excel, versão desktop, ele é disponibilizado no pacote Office, né? E quando você faz a escolha do plano, seja o Microsoft 365 Personal ou o Microsoft 365 Family, vem disponível já no pacote, é só completar a instalação. Essa versão do Excel desktop, ela é mais completa, com todos os recursos avançados, ela suporta grandes volumes de dados, tem um melhor desempenho, e você pode acessar todos esses recursos offline sem depender da internet. A versão online tem um uso gratuito com a conta Microsoft, você acessa direto pelo navegador no office.com, tem recursos essenciais do Excel sem necessidade de instalação, os arquivos são salvos automaticamente no OneDrive, inclusive os arquivos que você salvou no seu no desktop, você consegue acessar pelo OneDrive e usar essa pasta de trabalho no Excel Online. A colaboração é em tempo real, então isso facilita muito trabalhos em grupos, a empresa, que você compartilha a mesma planilha com outros setores ou outra pessoa da empresa, isso ajuda muito, só que requer conexão com a internet. Então, gente, aqui eu vou falar como a gente já pode acessar o software online, pela internet, que é muito simples os passos. Eu vou olhar aqui acessar o office.com e clicar em entrar, login, tem que usar sem e-mail da Microsoft, então é bom criar uma conta. E só abrindo, quando você conseguir acessar, você coloca lá na tela inicial, clica no ícone Excel e escolher na planilha. É bem simples, só tendo uma conta Microsoft e acessar online. E ele também conta com o acesso a estudantes, porque não, o Microsoft é paga, porém, acesso a estudantes com o e-mail da instituição é gratuito, o que é muito benefício para quem precisa, né? É uma ferramenta muito boa. Bom, pessoal, agora a gente vai para uma parte que é mais prática e eu vou mostrar para vocês como é a carinha do Excel Online, para vocês verem como é prático. Vou sair aqui da apresentação, entrar aqui no Excel na web. Bom, essa aqui é a carinha do Excel Online. A gente pode ver que aqui já entra o nome automaticamente, fala que está bem-vindo e sugere você a ter algumas opções. Por exemplo, criar uma pasta de trabalho em branco ou carregar um arquivo. Esse arquivo pode ser alguém que mandou para você por e-mail, por chat, você consegue carregar ele aqui e visualizar tranquilamente como se fosse no Excel desktop. O Excel também ele dá uma facilidade pra gente no dia a dia. Ele disponibiliza vários modelos, como a gente pode ver aqui embaixo. E tem algumas recomendações, tá vendo? Aqui temos lista de estoque, calendários, temos orçamentos, agendamentos, faturas, residência. Então, até no dia a dia, ele facilita a nossa vida. E não precisa necessariamente ser numa empresa ou algo do tipo. Você pode usar o Excel a qualquer momento do seu dia, basta você precisar se organizar. Eu vou abrir um arquivo em branco pra gente ver. Bom, pessoal, agora que o Excel abriu, a gente consegue ver mais fácil. Como vocês podem ver, ele é separado por colunas e linhas, e a junção dessa coluna com essa linha a gente chama de célula, que é esse quadradinho que vocês estão vendo aqui grifado em verde. As colunas, elas são divididas em letras, as linhas são divididas em números, e aqui em cima a gente tem várias abas, tá vendo? Aqui em arquivo você consegue mudar o nome do arquivo, você consegue salvar como PDF, tem várias opções. Aqui em início, ele dá opções pra gente de mudar fonte, mudar número, mudar cor da letra, grifar e coisas relacionadas. Em inserir, a Luana vai mostrar para vocês visualmente depois no desktop, mas a gente consegue inserir tabelas, inserir gráficos, é muito mais visual. A gente consegue compartilhar, como a Sânia e a Sonali falaram para vocês, a gente consegue compartilhar por link para outras pessoas e trabalhar juntos na mesma versão do Excel. Aí tem layout de página, que a gente consegue deixar na horizontal, na vertical, mudar o modo como você quer visualizar. Fórmulas, o Excel ele é muito prático, a gente tem diversas formas dentro dele, então tem como você separar por número, fazer contas matemáticas, separar em matrizes. Dados, em que ele permite a filtragem dos dados, quantos dados tem, contagem, coisas do tipo. Revisão, porque ele sugere revisões que você possa fazer, se o texto está como número, está como texto, está como dinheiro, coisas do tipo. Forma de exibição, a aba de ajuda, em que você pode, em qualquer momento, pesquisar o que está dando errado no seu Excel. E até uma aba de desenho. Agora eu vou passar para a Luana, para ela apresentar um pouquinho dos exercícios. Mas vamos começar do básico aqui.
quando eu quero andar de um lado para o outro, eu uso a seta, mas vamos supor que eu quero ir direto lá para a última célula, para a célula situação. Eu só coloco Ctrl e a setinha para baixo. Eu vou direto. Isso é uma forma de agilizar, porque quando você usa esse comando, o Excel entende que você quer ir para a última célula com informação antes de uma célula em branco. Por exemplo, se eu quero ir para a última célula que tem informação dessa tabela aqui, que eu tenho, desses dados, eu aperto Ctrl setinha para baixo. E, ó, aqui já está tudo em branco, ou seja, aqui é o final da minha tabela. E eu não posso fazer isso com uma planilha com uma extensão em branco. Por quê? Se eu aperto Ctrl setinha para baixo aqui, que não tem nada, eu vou literalmente para o final do Excel, ou seja, para cá, assim, só se eu criar mais linha, etc. Mas, assim, já tem muita linha aqui, então não é esse o meu objetivo. O objetivo é chegar aqui. Então, para isso, Ctrl setinha para baixo e vai para a última célula com informação antes de ter uma célula em branco. Ok, agora, se eu quero só descer aqui, selecionar alguma coisa, como eu faço? Arrasto com o mouse? Pode ser, mas isso vai te dar trabalho. Se eu quiser selecionar isso aqui tudo, vai me dar trabalho. Isso aqui eu vou levar, nossa, não sei nem quantos meses, quantos anos para poder selecionar. É uma base com 1 milhão de linhas, sabe? Assim, com 100 mil linhas. Então, é muita informação mesmo, se vocês forem tratar dados muito extensos, como, por exemplo, pesquisa, enfim, então, isso facilita quando vocês querem selecionar muita informação. Ctrl Shift, setinha para o lado, você vai selecionar tudo, é a mesma lógica de você transitar, só que você vai selecionar tudo, até não ter mais informação. E aqui para baixo a mesma coisa. Agora, eu selecionei isso aqui, eu quero selecionar a tabela toda, você só aperta Shift, setinha para o lado, e você vai selecionando o que você quer. Se você aperta Ctrl Shift, setinha para o lado, você seleciona tudo, seguindo aquela mesma lógica. Okay? Vamos supor que eu quero filtrar essas informações aqui. Eu venho aqui em cima, pode ser em qualquer célula, eu aperto Ctrl Shift L. Quando eu aperto Ctrl Shift L, eu crio como se fosse um cabeçalhozinho aqui, que vai filtrar todas as informações. E se eu quiser, por exemplo, só ver as informações de engenharia elétrica, eu clico aqui, tiro tudo e seleciono só elétrica. Ok, mas o que eu também posso fazer vamos usar a lei aqui do esforço mínimo, né, gente? Vamos usar menos mouse possível. Quando a gente quer agilidade no Excel, a gente usa muito atalho. Principalmente quem trabalha com isso, ou estuda, enfim. O que eu faço aqui? Eu aperto Alt, setinha para baixo, e já vai aparecer isso aqui. Eu não preciso clicar aqui, sabe? Vai ser muito mais prático. É só andar aqui, Alt, setinha para baixo, aí eu vou andando aqui, tiro, selecionar tudo com a barra de espaço, vem aqui, eu quero só elétrica. Ah, não, eu quero elétrica, mecânica e produção. Dou Enter e vai selecionar só o que eu quero. Não quero mais, filtrei aqui, né? Agora, quero sair disso aqui. Eu dou Ctrl Z, ou Ctrl Y para voltar, também é um comando bom. E você também pode desfiltrar isso aqui, só um Ctrl Z funciona, ou voltando no próprio filtro e refiltrando as coisas que você quer. Agora, o primeiro exercício que a gente tinha proposto aqui é o de enumerar os índices. Para isso, eu não gosto de ficar aqui colocando 1, 2, 3, eu acho isso uma perda de tempo. Então, o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Primeiro índice que eu quero aqui é 1, que essa aqui a informação é a linha 1. Então, o que eu vou fazer? Na célula de baixo, eu vou criar uma formulinha simples, que essa é sempre a célula de cima mais 1, que é sempre a célula de cima mais 1, que vai ser o meu índice de baixo. Quando a gente pega essa lógica, a gente consegue aplicar ela para tudo isso aqui. Por quê? Porque se eu seleciono, por exemplo, essa aqui, aí eu dou Shift, setinha para baixo, e aperto o comando Ctrl D, ele vai replicar essa informação nessa célula aqui. Porém, quando eu faço isso, eu estou dizendo para o Excel que eu quero seguir essa mesma lógica. Ou seja, quando você vê aqui, esse texto aqui, por trás desse texto aqui, tem essa função aqui, essa formulinha acontecendo. Ou seja, a célula 2 mais 1 está dando 2. Só que aqui embaixo, no 3, a célula A3, que é essa aqui, A3, mais 1 está dando 3. O que você está entendendo aqui? Que ele começa com o índice 1, aí que vem depois o 2, o 3, então o Excel vai entendendo que você está somando sempre a célula de cima mais 1. Então, para você fazer isso para tudo, você vai descer lá na última informação que você quer, Ctrl setinha para baixo, vai andar para o lado, que é onde você quer preencher tudo, Ctrl Shift setinha para cima e Ctrl D. Agora, ele replicou tudo aquilo para o que você deseja. Ok, agora o que eu quero aqui no exercício, na letra B, desculpa. Agora, o que eu quero aqui na letra B? A gente quer classificar essa situação aqui. Para a gente classificar essa situação aqui, a gente vai usar fórmulas. Como a gente eu não vou ter tempo de apresentar muitas fórmulas para vocês, eu já vou passar aqui para a aba que já vai estar com essa fórmula criada. Mas, basicamente, você vai criar uma condição para isso aqui classificar essa nota de satisfação, entendeu? Então, você vai criar uma fórmula C para classificar. Se for abaixo de 4, vai ser classificado como ruim. Se for bom, classificado entre 4 e 5, vai ser bom. Enfim, isso aqui é um exemplo de condição que você pode usar para classificar isso aqui. E isso aqui é mostrado nessa coluna G do exercício 2. E aqui, por fim, o que eu quero fazer aqui? Eu quero selecionar toda essa tabela aqui e eu quero formatar ela como uma tabela. Todos esses dados aqui, formatar como tabela. Para isso, é só vir em inserir, tabela. Você pode criar uma tabela dinâmica, mas aqui a gente criaria uma tabela simples, tá? Aí você vai criar uma tabela simples e você vai selecionar que tem cabeçalho, ou seja, isso aqui é um cabeçalho.
e vai ficar desse jeitinho aqui. Quando você usa a fórmula condicional também, você consegue colocar corzinha de acordo com os seus parâmetros. E foi o que eu fiz aqui. E isso aqui você consegue fazer em formatar como formatação condicional, tá? Não esqueça que aqui você também pode ir editando de várias formas, tá? Aqui, por exemplo, você deixa a formatação condicional e você consegue criar uma regra para classificar todas essas informações aqui do lado. Ok? Agora, outra fórmula também importante para quem vai fazer TCC, projeto, documento, enfim, isso também é bom para você usar, é a fórmula de média, tá? Você usa a fórmula de média, e para você sempre, aqui o Excel ele apresenta várias fórmulas que você pode usar, aí vou usar, por exemplo, a função média, aí eu aperto o Tab e ele já vai entrar direto, eu só digito um pedacinho e ele vai automaticamente entrar quando eu aperto o Tab, e aí eu seleciono aqui, todas as informações que eu quero. Eu quero a média da idade dos participantes. Ctrl Shift setinha para baixo, fecho parênteses, dou Enter, e ele vai dar aqui a média da idade. Agora, eu quero os valores máximo e mínimo de horas de estudo. Vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou vir aqui em máximo, o digito máximo, aperto Tab, já vai entrar. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar as informações que eu quero, vou fechar parênteses, sempre tem que fechar parênteses, e sempre tem que colocar o igual na frente, porque senão ele não vai entender que isso é uma função, que isso é um cálculo, ele não vai entender. E dá Enter. Ok? Aqui eu vou deixar os exercícios em branco para vocês também poderem fazer, porque esse material vai estar disponibilizado. E aí, quando a gente avança aqui, a gente também tem algumas funções também muito boas para quem está trabalhando, por exemplo, na elaboração de um TCC, que é a eliminação de informações repetidas. Para isso, eu posso selecionar aqui, todas as informações aqui, eu deixei aqui de exemplo para vocês verem, e aí você vem aqui na aba de dados, e você vem aqui nessa função remover duplicados. E ele vai selecionar tudo e remover as que estão duplicadas. Entendeu? Então, aqui você vai ter só essas informações aqui sem estar duplicadas. E aqui você consegue também contar a quantidade de, por exemplo, pessoas de engenharia civil que responderam essa pesquisa. Você vai usar a fórmula CONT-C, que aí você seleciona uma condição, e aqui, a critério, condição, que no caso eu selecionei aqui engenharia civil, e o intervalo que você quer procurar, que está aqui, O Excel, ele é muito didático, gente, só pegando para mexer e tentando fazer que vocês vão entender, mas ele vai estar sempre dando essas diquinhas para vocês, sabe? Ele vai indicar, quando você estiver fazendo uma fórmula, que aqui vai a hora de você botar intervalo, que aqui é a hora de você botar um critério, e tudo sempre separado por ponto e vírgula, ok? E agora, o próximo exercício é para criar um gráfico, ou vários gráficos, quantos vocês quiserem. Eu prefiro criar gráfico dinâmico, porque assim eu consigo organizar da forma que eu gosto, o gráfico. E aí vocês selecionam toda a tabela e vão inserir gráficos aqui, vocês têm muita opção, gráfico de coluna, vocês têm mapa de árvore, linha, histograma, pizza, dispersão, vocês têm muita opção aqui de gráfico que vocês podem usar. E eu sempre prefiro inserir gráfico dinâmico, tá? Porque quando você insere gráfico dinâmico, você consegue fazer isso aqui, Você tem uma tabela aqui, por exemplo, e você consegue criar essa tabela, mas você também consegue criar esse gráfico e editar o gráfico da forma que você, bem entender. Então, aqui tem alguns exemplos, tá, para vocês verem e tentarem fazer. Basicamente, é isso. O Excel é muito completo, ele é muito útil mesmo para os trabalhos acadêmicos, principalmente, para trabalho, empresa, não importa. Ele é muito útil para tudo, como as meninas já falaram, inclusive para você gerir suas finanças, sua rotina, cronograma de estudos, etc. Para tudo, ele é muito prático e muito completo, ok? Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Conforme a Luana falou, esse material que a gente utilizou e todos os exemplos vão ficar disponíveis para vocês de forma gratuita. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada.